Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história. O conteúdo hoje é o Brasil Colônia. Para começar a falar sobre o Brasil Colônia, primeiro nós vamos ter que falar do descobrimento, né? Para falar do descobrimento, nós vamos ter que voltar lá para as grandes navegações. O que foram as grandes navegações? Principalmente Portugal sai para o mar, né? Contornando o continente africano para chegar às Índias. O que eles queriam nas Índias? Queriam especiarias, cravo, canela, pimenta, noz moscada e metais preciosos e pedras preciosas. Portugal foi o pioneiro nessas grandes navegações, em seguida veio a Espanha. Só que a Espanha, o navegador que vai ser o primeiro aí a sair para o mar, é um cara chamado Cristóvão Colombo. E o Colombo, ele tinha uma ideia diferente de Portugal. Como eu já falei para vocês, Portugal contornava o continente africano. A Espanha já tinha uma ideia diferente, né? O Cristóvão Colombo já tinha uma ideia diferente. É o quê? Navegar em direção ao oeste. Ele afirmava que a Terra era redonda, lembrando que até esse momento não se tinha certeza se a Terra era redonda ou não. Ele navegaria em direção ao oeste, daria a volta, né, na Terra e acabaria chegando nas Índias, né? As Índias para os europeus seriam a Índia, Japão, China. A ideia de Colombo não deu certo, por quê? Porque nós temos a América, né, o continente americano aí no meio, no Oceano Atlântico. Entre o Atlântico e o Pacífico a gente tem o continente americano. O Colombo, ele morreu acreditando que tinha chegado às Índias, mas outro navegador, cartógrafo, chamado Américo Vespúcio, ele veio aqui para o continente americano e se tocou que eram terras novas. E aí, são terras novas, como é que nós vamos dividir entre elas? Portugal, Espanha, como é que vai dividir essas terras novas, né? Aí, Portugal e Espanha, eles se reúnem numa cidade espanhola chamada Tordesilhas para fazer um tratado dividindo essas novas terras. Por que só Portugal e Espanha? Primeiro que quem fez esse tratado foi o Papa, e o Papa era espanhol. Então, ele deu essa ajudinha aí para a Espanha, e em troca ele queria que nas novas terras fosse difundida a fé cristã. Segundo, Portugal e Espanha são potências nesse momento. Por isso que vão dividir a América entre Portugal e Espanha. Por isso que as outras nações não estão presentes na assinatura do Tratado de Tordesilhas. O que é esse Tratado de Tordesilhas? Se passa uma linha imaginária saindo de uma ilha chamada Cabo Verde, mede 370 léguas, passa uma linha imaginária. A leste dessa linha imaginária é de Portugal, a oeste dessa linha imaginária é da Espanha. Então vocês podem ver que o Brasil Colônia era só o litoral que pertencia a Portugal, só essa parte rosinha que está no mapa. Bom, no primeiro momento, Portugal não tinha interesse aqui por essas novas terras. Por quê? Vieram as primeiras expedições, perceberam que aqui não tinha ouro, não tinha prata. Eles estão voltados para a busca de especiarias nas Índias orientais, então eles não querem, o rei não quer gastar dinheiro nessa colonização aqui, que não oferece nada de muito lucrativo, tá? O primeiro produto que ele vai explorar vai ser pau-brasil. Na realidade, o Brasil Colônia ele vai funcionar com ciclos econômicos. O que é isso? Primeiro nós temos o extrativismo do pau-brasil, vai extrair o pau-brasil até acabar com todo o pau-brasil aqui. Depois vai ser o ciclo da cana-de-açúcar e depois o ciclo do ouro. Então, nós vamos ter no Brasil Colônia vai ter 3 ciclos e a economia vai girar tudo em torno desses produtos, tá? Então, como eu falei para vocês, no Brasil pré-colonial, Portugal não tem interesse de começar a colonização aqui. Então, só vem expedições para cá para pegar o pau-brasil. Como é que é feito isso? É feito através do escambo com os índios. O que é isso? Troca. Escambo é troca. Então, os navios portugueses vinham aqui, os índios entravam na mata, cortavam o pau-brasil, limpavam o pau-brasil, carregavam até as feitorias. O que são feitorias? Feitorias eram galpões onde o pau-brasil eram guardados, até o navio vir para embarcar para o navio. Quando o navio chegava, os índios eles acabavam embarcando esse pau-brasil que já estava armazenado na feitoria, e em troca o que eles ganhavam? O índio brasileiro ele não conhecia o ferro ainda, então ele queria muito objetos de ferro. Então ele queria anzol, ele queria facão, ele queria faca, porque facilitava bem mais a vida desses índios, tá? Então a exploração aqui do pau-brasil, ela foi predatória e foi através do escambo, que é a troca. Só que assim,
Outros países que estavam fora do Tratado de Tordesilhas também chegaram aqui, principalmente a França. E a França começou a vir muito aqui atacar as feitorias para pegar o pau-brasil também. A França tem uma feitoria, que era a feitoria de Cabo Frio. A França atacou muito essa feitoria. E aí Portugal percebeu que ela precisava tomar conta dessas terras, né? Então vão ter umas expedições chamadas expedições guarda-costas. O que é isso? São os navios que ficavam guardando as costas dessas novas terras, né? Não vai funcionar por quê? Porque o Brasil, as costas brasileiras são muito grandes, né? O que acontece? O nosso litoral é muito grande. Então, um navio, 2 navios, não tem como patrulhar todo o nosso litoral. Então, mesmo com essas expedições guarda-costas, tinha muita pirataria aqui. Aí, o que acontece? Portugal ficou com medo de perder essas terras, né? Vai que a França, ela se estabelece, depois a gente não consegue tirar, então precisa iniciar a colonização aqui. Vai iniciar a colonização como? Através de uma coisa chamada capitanias hereditárias. O que é isso? Divide, né? Então, olha, a parte que pertencia a Portugal, era o Tratado de Tordesilhas, a parte verde aí do litoral brasileiro, no slide, é o que pertencia a Portugal. Divide essa terra em 15 lotes lineares. Cada lote é entregue a um fidalgo português, né? Um nobre português, alguém de destaque na corte portuguesa. Essa pessoa, ela deveria vir com o seu recurso, trazer navio, trazer homens, trazer insumos, para iniciar o processo de colonização. É um presente meio de grego, né? Porque o que acontece? Esse nobre, esse fidalgo que recebeu essas terras, ele vai gastar muito dinheiro para iniciar a colonização. Então, boa parte desses fidalgos nem vieram conhecer as terras, porque eles não estavam interessados, né? Algumas capitanias, os capitães donatários vieram, mas acabou não dando certo também. Por quê? A distância dessas novas terras para Portugal era tudo muito longe. Então, se você precisava de semente, você precisava de insumo, tudo aquilo que você precisava, você tinha que trazer de Portugal. Uma viagem, nesse momento, de caravela de Portugal até essas novas terras na América, demorava 30 a 40 dias. Então, essa distância foi um dos motivos que impediu o sucesso aí das capitanias hereditárias. Além disso, você chega e tem os indígenas que vão atacar essas novas vilas que vão surgir, né? Então, ataque indígena, distância da metrópole, ataque de piratas. Os poucos capitães donatários que vieram para cá, eles acabaram indo embora porque eles achavam que não valia a pena, tá? Quais as capitanias que deram certo? A de São Vicente e a de Pernambuco. A de Pernambuco, o capitão donatário, ele investiu na produção de cana-de-açúcar. A de São Vicente também. Cana-de-açúcar era muito importante porque o açúcar era muito requisitado na Europa, tinha um preço muito bom no comércio europeu. E aí começa o ciclo do açúcar, né, entre os séculos XVI e XVII. Por que vai começar esse ciclo do açúcar aqui no Brasil, né? Primeiro, o açúcar, como eu falei para vocês, era um produto muito requisitado na Europa, tinha um preço muito bom. A cana-de-açúcar, ela precisa de clima quente para ela poder ser cultivada. A Europa não tem um clima quente, então, na realidade, a açúcar que era consumido até esse momento, ela vinha ou da África ou da Ásia. Então, o açúcar ele tinha um preço muito elevado. E era muito vantajoso plantar cana para produzir açúcar para mandar para a Europa. É escolhido o Nordeste por quê? Porque o Nordeste ele tem um clima adequado, né, um clima quente, e um solo chamado solo de massapê, que é muito bom. Ela falou, professora, mas o Nordeste não tem a seca? Não, nós estamos falando aí no litoral nordestino, na zona da mata, que tem um clima adequado, um clima bom, chove, e tem esse solo de massapê que é muito bom para plantio da cana, tá? Só que tem um pequeno problema. Portugal não tinha dinheiro, Portugal não tinha técnica para refinar o açúcar. Quem que vai entrar nesse negócio aí nesse momento? A Holanda. A Holanda vai emprestar dinheiro para Portugal financiar a construção dos engenhos aqui no Brasil, né, para comprar escravos, comprar mudas, levantar os engenhos. Em troca, Portugal vai produzir até o açúcar mascavo e vai vender em monopólio para a Holanda. Então a Holanda empresta dinheiro para Portugal constrói os engenhos aqui, e em contrapartida, Portugal se compromete a vender todo o açúcar mascavo produzido aqui em monopólio para a Holanda,
para a Holanda refinar e distribuir para a Europa. O que acontece? A parte maior do lucro da produção do nosso açúcar aqui fica com a Holanda, né? Porque o açúcar mascavo ele é vendido a um preço mais barato do que o açúcar refinado. Aí vai acontecer o negócio estava tudo bem, estava tudo bom. Só que aí vai acontecer um pequeno problema. Que pequeno problema? O rei português morreu. Ele não era casado, ele não tinha filhos, ele não tinha pais, ele era sozinho. Ele só tinha um primo que era rei da Espanha. Então, quando o rei português morreu, houve a união das coroas de Portugal e Espanha, que é chamada de União Ibérica. O que é isso? O rei da Espanha passou a ser rei de Portugal também. Então, Portugal e Espanha tinham um único rei. Isso vai refletir muito no Brasil. Por quê? Portugal era amigo da Holanda, fez esse acordo com a Holanda. A Espanha estava em guerra com a Holanda. Quando o rei da Espanha passou a ser o rei português, ele cortou o fornecimento de açúcar mascavo para a Holanda. A Holanda ficou doida. Por quê? Porque ela tinha direito, né, desse refino e distribuição do açúcar para a Europa. A Holanda ganhava muito dinheiro com esse refino e essa distribuição de açúcar para a Europa. O que acontece? A Holanda vem buscar o açúcar na fonte. O que é isso? Ela invade o Nordeste brasileiro. Em 1624, ela tenta invadir a Bahia. Mas ela vem despreparada, não vem com uma armada muito forte e ela é rechaçada. Aí a Holanda vai se preparar, né? Ela só vai voltar aqui em 1630. Ela volta com uma grande armada, ela volta com um poder de fogo grande e consegue realmente entrar no Nordeste brasileiro. A Holanda fica dentro do Nordeste brasileiro até 1654, ela fica 24 anos, né? Que é chamado de Brasil holandês. A Holanda vai ser expulsa aqui em 1654, mas isso vai dar um pequeno problema para Portugal. Por quê? Portugal não sabia refinar o açúcar mascavo. Portugal sabia plantar, sabia colher, sabia fazer o açúcar mascavo, mas não sabia refinar. Quem refinava era a Holanda. A Holanda ficou 24 anos aqui. A Holanda aprendeu a plantar, a Holanda aprendeu a cultivar, a Holanda aprendeu a fazer açúcar mascavo e a Holanda já sabia refinar. Quando ela sai daqui, ela vai para a América Central, se estabelece ali e começa a cultivar e produzir açúcar. E o açúcar mascavo e refinar. Portugal não aprendeu a refinar. Quando os holandeses são expulsos daqui, Portugal não tem quem refine o açúcar. O que acontece? O açúcar holandês, que ele domina desde o plantio até o refino, é melhor e mais barato que o açúcar português, que Portugal precisa de alguém para refinar o açúcar. O que acontece? O açúcar português, né, o açúcar produzido no Brasil, não tem um bom preço na Europa. Aí precisa achar outra coisa para que o Brasil dê lucro para Portugal. Que outra coisa é essa? O rei de Portugal começa a incentivar a procura de ouro, né? O lado oeste, que era dominado pela Espanha, a Espanha encontrou muito ouro. Então o rei de Portugal imaginava que aqui no Brasil também tivesse muito ouro. Então ele começa a incentivar, né, que as pessoas entrem para o sertão para procurar ouro. Que pessoas são essas? São os bandeirantes. Se você vê aí na esquerda, você tem um grupo de bandeirantes. Mas não se engane, os bandeirantes na realidade não andavam todos assim. Esse grupo são um grupo de armador de bandeira. O que é isso? O cara tem um pouco de dinheiro, ele contrata outras pessoas para formar um grupo, para entrar para o sertão e para procurar ouro e prata, tá? O slide da direita retrata mais ou menos como que era uma bandeira, tá vendo? Olha, as pessoas descalças, as pessoas mal vestidas. A grande maioria que estavam nas bandeiras eram pobres, eram mestiços, eram indígenas. Que é bandeirante? Bandeirante é uma expedição particular que entra no sertão aí do Brasil em busca de metais preciosos. A gente tem armador, líder de bandeira, que são nomes de rodovia, né? Então, Fernão Dias, Raposo Tavares, Manuel Borba Gato, dentre outros, eles são líderes, armadores de bandeiras, tá? Tinha 3 tipos de bandeira. Eu citei no slide só 2. A bandeira de preação, que era a bandeira que entrava no sertão para capturar índio e vender como escravo. A gente tem a bandeira de prospecção, que entrava no sertão atrás de metais preciosos. Às vezes, o mesmo bandeirante, ele era de preação, ele era de prospecção. Depende do interesse que estava dando mais lucro naquele momento.
E a gente tem outro tipo de bandeira, mas isso foi mais para frente um pouquinho, que eu nem coloquei aí, que é a bandeira de contrato. O que é isso? Você está com um problema nas suas terras, tem um quilombo. Você precisa acabar com esse quilombo. Você contrata esse bando de homens armados e ele vai lá e mata todo mundo do quilombo, expulsa o povo dali, tá? É chamado de bandeira de contrato. Foi um grupo de bandeirantes que encontrou ouro na região das Gerais, tá? E aí Portugal vai ficar super feliz, né? Porque aí a gente vai ter outra riqueza para oferecer para Portugal. O ouro. Que tipo de ouro que foi encontrado aqui no Brasil? Ouro de aluvião. O que é esse ouro de aluvião? É um ouro que vem misturado no cascalho do rio, tá? Tinha dois tipos de explorar ouro de aluvião. A faisqueira, que é esse que está com esse senhor aí, bem à esquerda, né? Então ele tem a bateia é isso que está na mão dele. Ele mergulha no rio, tira uma parte do cascalho e vai girando, girando, girando. O ouro, que é mais pesado, vai ficar no fundo. A gente tem as lavras. O que são lavras? Essas que estão à direita. É onde quem está explorando a mina tem mais dinheiro. Então ele tem escravos, ele tem mais homens. Então vocês podem ver que tinha que nem umas caixinhas. Tinha uma máquina hidráulica que puxava o leito do rio, jogava nessas caixinhas. E o escravo ele vai lavando essa lama, né, esse cascalho do rio, em busca de metais preciosos, em busca de ouro. Tá? Então, a lavra é a propriedade mineradora maior, tá? É aquela que tem mais homens. E quais os impostos que eram pagos para Portugal sobre a extração do ouro? A gente tem o quinto. O que é o quinto? 20% de toda a produção aurífera era paga de imposto para o rei de Portugal. Como assim? Eu extraí 1 quilo de ouro, 800 gramas é minha, 200 gramas eu pago para o rei de Portugal, tá? Era muito constante o contrabando. Por quê? Eu escondo a quantidade de ouro que eu extraí, eu falo, se eu extrair 10 quilos da minha lavra, eu falo que eu extraí 5 e pago o quinto só sobre esses 5. Então, era muito grande o contrabando. O que acontece? Portugal, para evitar o contrabando, criou uma coisa chamada casas de fundição. O que é isso? Eu extraí o ouro, eu levava nessa casa de fundição, o ouro era quintado, ou seja, era tirado os 20% que era do rei de Portugal, né? O ouro era quintado, era derretido, transformado em barra e colocava um símbolo da coroa. Aí eu podia fazer negócio com essa barra de ouro porque era prova de que eu paguei imposto. Nesse momento, se você fosse, depois da criação das casas de fundição, se você fosse pego fazendo negócio com ouro em cascalho, você podia perder sua mina, perder sua lavra e até ser preso, porque era sinal de que você estava sonegando imposto, tá? Além do quinto, tem uma coisa chamada derrama. O que é isso? O ouro é um recurso natural não renovável, né? Então você vai extrair, vai chegar um momento que o ouro cai. O que acontece? Num primeiro momento, aí logo que começou a extração do ouro, ia uma quantidade enorme de imposto, né, de quinto, para Portugal. Conforme as lavras vão diminuindo a sua produção, o quinto vai caindo. Então, no início, eu extraía 10 quilos da minha mina, da minha lavra. Eu pagava 2 quilos para o rei de Portugal. Quando a minha lavra o ouro começa a diminuir, eu estou extraindo 1 quilo só, eu só estou pagando 200 gramas para o rei de Portugal. O que Portugal pensa? Então aumentou o contrabando, eles estão contrabandeando ouro pra caramba. Então é feito um imposto chamado derrama. O que é isso? O quinto, anualmente, tinha que dar 1.500 quilos de ouro, obrigatoriamente. Se esses 1.500 quilos de ouro não fosse atingido, penhorava-se todos os bens dos donos das lavras, tirava tudo que eles tinham, joia, dinheiro, tudo, até dar o valor dos 1.500 quilos de ouro. Então você pode ver que a derrama era o pavor dos donos aí, dos mineradores, né, dos donos das lavras. Um outro imposto é a captação. O que é isso? Eu pagava um imposto por cabeça de escravo que eu tinha trabalhando na minha mina. Então, se eu tinha 10 escravos, eu pagava um imposto sobre cada escravo que trabalhava na minha lavra, na minha mina. Bom, por hoje é só. Até a próxima. Um beijo para vocês.